pessoa má é doente. Este título poderá suscitar dúvidas, pois há muitas pessoas más aparentemente sãs. Aliás, entre elas, é até maior o número de indivíduos com aspecto saudável. Entretanto, isso se limita à visão superficial. A parte espiritual, ou seja, seu interior, encontra-se verdadeiramente doente. Em outras palavras, as pessoas más são influenciadas por espíritos malignos que acabam dominando grande parte do seu espírito. Ou seja, isolam o espírito protetor primordial e afastam o espírito protetor guardião. Assim, o espírito maligno assume o protagonismo e age a seu bel prazer, como se fosse a própria pessoa. Sem dúvida, os referidos espíritos malignos podem ser espíritos de raposa, de tanuque, de dragão ou de outros animais. Portanto, seus atos não diferem muito daqueles praticados por estes. Nessas condições, sem nenhum constrangimento e com toda a naturalidade, realizam com prazer atos impiedosos e cruéis que uma pessoa jamais faria. A diferença entre eles e o ser humano é tão grande que não se consegue imaginá-la com base no senso comum. Conforme tenho ensinado, o espírito protetor secundário, de natureza animal, é inerente ao ser humano. Deus permite sua existência por ser indispensável à sobrevivência humana e porque os desejos físicos são necessários. Contudo, em se tratando de pessoas más, existem duas circunstâncias: a possessão por um novo espírito animal ou a própria manifestação das características animalescas do espírito protetor secundário ao qual me referi. Por que isso se verifica dessa forma? Ao surgirem nuvens no espírito da pessoa e à medida que aquelas se tornam densas, o espírito animal correspondente passa a influenciá-la. Nesse caso, o espírito protetor primordial acaba perdendo para o espírito animal, que passa a agir a seu bel prazer por meio desse corpo. Por esse motivo, as nuvens espirituais dão origem às pessoas más. Uma vez que o sangue se turva de acordo com as nuvens do espírito, algum dia, infalivelmente, sobrevirá uma intensa ação purificadora. Assim, surgirão sofrimentos proporcionais à quantidade de nuvens que são a causa de acidentes, doenças e demais infelicidades. É interessante, ouve-se com frequência que, por pouco que seja, quando um grande criminoso se põe a refletir levado pela piedade, o crime cometido é descoberto logo após e ele acaba sendo detido. Isto se dá por causa da purificação. O ditado, enquanto o bandido obtém êxito na prática de seus crimes, ninguém consegue detê-lo. Porém, quando chegar o tempo certo, ele certamente receberá o castigo divino, refere-se a isso. Afinal, quando se acumulam nuvens no espírito, elas são purificadas por meio dos sofrimentos, graças à lei dos céus. Observando-se dessa maneira, do nosso ponto de vista, a causa que leva o ser humano a se tornar mau encontra-se nas nuvens do seu espírito. Portanto, isso significa que ele é um autêntico doente. Evidentemente, quanto mais perverso for o criminoso, mais rigorosa será a ação purificadora, e o sofrimento também será maior, fazendo com que ele se torne um doente com problemas de saúde muito sérios. O fato de surgirem nuvens no espírito se deve à insuficiência de força, ou seja, de luz no espírito protetor primordial. Assim, para livrar-se dessa situação, a pessoa precisa contar com o apoio da religião. Quando ela ingressa na fé e se mantém voltada para Deus, a luz divina penetrará em sua alma por intermédio do elo espiritual. Com o aumento dessa luz, as nuvens se reduzirão e o espírito animal intruso, apavorado, acaba abandonando imediatamente sua vítima. Já o espírito protetor secundário presente desde o início se retrai e fica impossibilitado de praticar o mal. Por essa lógica, quem não reverencia a Deus corre o risco de, a qualquer momento, se tornar uma pessoa má diante de qualquer motivo. Consequentemente, podemos dizer que os indivíduos sem fé
são elementos perigosos. Por meio dessa explicação, acredito que podem compreender que na sociedade atual o número desses elementos é elevado e, por conseguinte, não se observa uma redução do mal social. Na atualidade, por mais que um ser humano seja bom, ele não será autenticamente enquanto não tiver fé, pois não passa de uma pessoa boa com potencial de se tornar má. Por consequência, em absoluto, podemos nos descuidar ao nos relacionar com indivíduos assim. Desde os tempos antigos, dizem que ao vermos uma pessoa, devemos desconfiar dela. Mas isso deve ser uma referência a alguém que não possui fé. Pelo fato de as pessoas eminentes e de as autoridades da atualidade não compreenderem em absoluto essa simples verdade, negam sumariamente a religião e procuram exterminar o mal, confiando apenas na lei humana. Assim, poderão compreender o quanto elas estão equivocadas. Por Meishu Sama, em 21 de novembro de 1951. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 5.